O livro, O Significado do Casamento, ele começa mesmo, ao meu ver, na página 56, que é o capítulo 1º. Então eu quero fazer essa breve recapitulação da tese toda do capítulo 1, cujo título é O Segredo do Casamento. E na página 57, o Keller escreve assim: em resumo, o segredo não é apenas o casamento em si. É a mensagem de que os maridos devem fazer pelas esposas aquilo que Jesus fez para nos unir a Ele. Esse é o segredo. E aí nós concluímos, na última sessão do clube, que quanto mais nós, marido e mulher, nos aproximamos daquilo que Cristo fez pela igreja, o marido e a esposa, aquilo que a igreja faz em relação a Cristo, quanto mais nos aproximamos disso, tanto mais o casamento é bom, não é? E o que foi que Cristo fez? Cristo se entregou por nós. E aí o Keller, ele vai dizer que o evangelho e o casamento se explicam mutuamente. Como? Ele diz assim: se Deus tinha em mente o evangelho da salvação em Jesus, quando instituiu o casamento, e era isso que Deus tinha em mente, o que Deus tinha em mente quando instituiu o casamento, Ele tinha em mente o evangelho, a salvação em Cristo. Como que a gente sabe disso? Paulo escreve isso. Em Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 21, Paulo vai dizer que esse é o grande segredo. O mistério, Efésios 5:31. Por isso o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Ou seja, ele está fazendo referência a Gênesis. E ele então complementa: esse mistério é grande, esse é o segredo. E à luz de tudo que ele disse no capítulo 5, ele falou sobre a forma como Cristo se entregou pela igreja e a forma como a igreja se submete a Cristo. E isso está sendo ilustrado no relacionamento marido e mulher. Então, acima de tudo, o que Deus tinha em mente quando Ele institui o casamento no Éden, era o evangelho da salvação em Jesus Cristo. Então, seu casamento, qualquer casamento, vai ser mais significativo e profundo e tudo mais na medida em que ele espelhar essa grande realidade. O casamento só funciona, diz Keller, à medida que se aproxima do modelo de amor abnegado de Deus em Cristo. E ele então diz mais: faça por seu cônjuge aquilo que Deus fez por você em Jesus. E o restante virá como consequência. Este é o segredo, que o evangelho de Jesus e o casamento se explicam um ao outro. Que quando Deus inventou o casamento, Ele já pensava na obra redentora de Jesus Cristo. Ele então complementa: de que você precisa então para fazer o casamento dar certo? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que você precisa para fazer um casamento dar certo? Ele vai dizer o seguinte: precisa conhecer o segredo do evangelho. O casamento é um instrumento importante para que seu coração seja restaurado de dentro para fora e sua vida seja inteiramente reconstruída, a começar pelo alicerce. E relendo, eu estou bem na conclusão do capítulo 1.
E relendo essa conclusão hoje à tarde, ficou tão doce para mim o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, para um casamento dar certo, você precisa conhecer o segredo do Evangelho. E aí, na conclusão do capítulo aqui, do capítulo 1, páginas 60 e 61, ele vai mostrar para nós qual é esse segredo do Evangelho, que se a gente descobrir e praticar, o casamento dá certo. Ele diz assim: o casamento é um instrumento importante para que o seu coração seja restaurado de dentro para fora. E sua vida seja inteiramente reconstruída, a começar pelo alicerce. Esta é a mensagem do Evangelho. Somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. Portanto, você está casado com alguém que é mais pecador e falho do que você jamais poderia imaginar. Começa por aí. Ao mesmo tempo, também somos mais amados e aceitos em Jesus do que jamais ousamos almejar. Vai guardando essas informações, porque a aplicação disso para a realidade de um namoro, de um noivado, de uma amizade, de um casamento é fenomenal. Então vamos lá. Eu e você somos mais pecadores e falhos do que jamais ousamos imaginar. Então você não está casando ou namorando ou se relacionando, seja em amizade ou noivado, casamento, etc., com uma pessoa perfeita. E se ela parece perfeita é porque ela sabe fingir muito bem. Ou ela se esforça muito para não revelar quem de fato ela é por natureza, pecadora. Por outro lado, também somos mais amados e aceitos. Está vendo os extremos? De um lado, a profundidade do nosso pecado, do outro lado, a profundidade do amor de Deus em Cristo, que nos aceita assim, nos recebe assim. Pois bem, esse, diz Keller, é o único tipo de relacionamento que de fato nos transforma. Entender isso. Por quê? Olha o que ele diz. Amor sem verdade é sentimentalista. Ele nos apoia e nos motiva, mas também nos mantém no estado de negação a respeito de nossas falhas e pecados. Amor sem verdade é sentimentalista. Por outro lado, a verdade sem amor é rude. Ou seja, você aceitar o seu cônjuge como alguém que você faz de conta que não tem defeito ou pecado, isso é sentimentalismo raso. Isso não muda ninguém. E com o tempo, se torna insustentável, porque a gente não consegue fingir por muito tempo. Seja o cônjuge fingir que ele não é tão pecador assim, ele não consegue por muito tempo. E você também não consegue conviver com alguém fazendo de conta que está tudo bem, que ela é perfeita. Você não vai muito longe. Sentimentalismo não muda ninguém e não te leva muito longe. Então, amor sem verdade é sentimentalista. Por outro lado, você reconhecendo o pecado do outro, a verdade de quem o outro é, pecador, falho, egoísta e tudo mais, se você não tiver amor, você vai ser rude e áspero. Você vai dar informações sobre o pecado do outro, mas de um modo que não vai ser capaz de acolher como Cristo nos acolhe,
para então nos santificar. Tá claro esse princípio? Porque isso é muito importante. O amor salvador de Deus em Cristo é caracterizado pela verdade radical a respeito de quem somos. E, no entanto, também pelo compromisso igualmente radical e incondicional conosco. Esse compromisso misericordioso nos fortalece para que possamos enxergar a verdade a respeito de nós mesmos e nos arrepender. O convencimento do pecado e o arrependimento fazem com que nos apeguemos à misericórdia e à graça de Deus e nelas descansemos. As fases difíceis do casamento, então, nos levam a experimentar mais desse amor divino transformador. Contudo, o bom casamento também é a condição em que experimentamos mais desse tipo de amor transformador no âmbito humano. Ou seja, quanto mais você conviver com a pessoa, mais você vai conhecer os pecados dela. Mais você não vai conseguir fingir que está tudo bem. Mas ela não vai conseguir fingir que ela é perfeita. Aí você tem dois caminhos. Ou você separa, porque não foi com essa pessoa que eu casei, eu não conheço essa pessoa com quem eu casei eu não conhecia, e começam as desculpas, aí você separa. Ou você acolhe esse pecador com amor para poder restaurá-lo, que é exatamente o que Jesus faz com a gente. E aí o Keller está dizendo para nós que o casamento é a condição em que a gente mais experimenta desse amor transformador no âmbito humano. O casamento, uma boa amizade, um bom namoro. Porque há defeitos entre pessoas, há defeitos, há pecados entre pessoas. Por exemplo, você está namorando, você está considerando casar com alguém. Há pecados em você e há pecados na pessoa. Ponto. Você não vai achar alguém que não tenha pecado. A pergunta é o tipo de pecado, é o tipo de falha, é o tipo de erro que eu estou disposto a acolher incondicionalmente para ser instrumento de Deus para mudança. E aí, o Keller está dizendo que esse tipo de relacionamento, do âmbito humano, é o que a gente experimenta de mais próximo ao amor de Cristo por nós. Isso é muito importante. Isso torna uma amizade belíssima. Porque quanto mais você conhecer um amigo, quanto mais você conhecer alguém, mais você vai descobrir os erros deles, um do outro. E você então vai acolher, não para deixar como está, mas acolher até o ponto de o outro se sentir seguro bastante para você conseguir, com graça e verdade, ajudar a mudar. Isso significa, na prática, que há situações no casamento ou no relacionamento de amizade ou namoro, noivado, sei lá, em que a estratégia, eu digo a verdade na cara, não funciona. Veja, não é que você não vai dizer a verdade jamais. É que dizer a verdade na cara, quando você diz isso, você está dizendo, minha paciência é curta. E tão logo o outro peca contra mim, eu retruco. Isso não funciona. Nunca funcionou. Coloque-se no lugar do outro. E você vai descobrir que não funciona para você. Por que vai funcionar para o outro? Você não ouve quem chega direto com o dedo na sua cara ou costuma ouvir?
Você é bonzinho assim, aberto bastante. Não, você tem razão. E o cara com o dedo na sua cara. Muito obrigado por pôr o dedo na minha cara. Não funciona assim. Funciona em ser acolhido. Lembra de Jesus aos pés ali do poço com a mulher samaritana? Ele é tão receptivo, ele é tão amoroso que chegou a escandalizá-la. Peraí, você está pedindo água para mim? Eu, primeiro, sou mulher, segundo, sou samaritana. É verdade que você abriu esse diálogo comigo? É verdade que você está me acolhendo assim, com nenhuma segunda intenção? É um amor que chega a constranger. E Jesus foi levando a conversa, e aí ele confronta ela no pecado dela. Diferentemente dos discípulos, que logo que chegaram e viram Jesus falando com ela, como é que eles reagiram? De cara, ixi, o que está conversando com essa mulher samaritana? Já julgaram ela, já foram honestos, falaram na cara. Não funciona. Está claro isso, gente? Esse é o segredo do casamento. Por meio do evangelho, recebemos o poder e o modelo para a jornada do casamento. Qual é o modelo? Exatamente este. Você acolhe um pecador de novo e de novo e de novo. Qualquer amizade para ser duradoura vai ter que ser assim. Qualquer relacionamento para ser duradouro vai ser você acolher o pecador de novo, de novo e de novo. Desde que não estejamos falando de pecados que mereçam imediatamente uma correção, tá certo? Há pecados que imediatamente você tem que intervir. Por exemplo, há coisas que um filho vai fazer que você calcula, fala, é melhor deixar ele errar e depois eu ensino a lição, e aí você deixa ele errar. Mas há coisas que você não vai deixar ele fazer de cara, porque se ele fizer, ele vai morrer. E aí não vai ter tempo de você ensinar lição nenhuma. Tá claro isso? Mas geralmente as nossas brigas não são por questões decisivas de vida ou morte. São por coisas menores, coisas pequenas. Coisas que ainda nem deu tempo de um conhecer o outro bastante para que ambos se sintam confiantes um no outro. Confiantes ao ponto de abrir o coração e deixar o outro falar. Ô, gente, isso é tão importante. Esse é o segredo do Evangelho. Porque o Senhor nos acolhe assim, não é isso? Ele nos acolhe, Ele não nos deixa como somos. Ele nos acolhe em Cristo. E começa um processo de restauração em nós. Se você entende que em qualquer amizade, que em qualquer namoro, que em qualquer noivado e principalmente qualquer casamento, é isso que se espera em primeiro lugar, você já vai sair na frente assim de milhares de pessoas, inclusive cristãs, que geralmente pensam que porque se conheceram na igreja, que maravilha. Que o fulano, quando eu conheci, era líder dos jovens, que maravilha. Eu conheço casos, um pelo menos, lá em Campinas, que o final é muito triste. A moça conheceu o jovem, era o presidente dos jovens. Casou. Foi uma tragédia, tiveram filhos, filhos maravilhosos. A mãe conseguiu, depois da separação, bancar tudo, cuidar, criar. Mas ela conheceu ele dentro da igreja, dando estudo para a juventude. Então, é isso que você tem que, primeira coisa, ter em mente. Eu estou lidando com um pecador. E quanto tempo leva para um pecador ficar no ponto? Você lembra? Fizeram uma pergunta assim para Jesus. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Eliton?
70 vezes 7. O que Jesus está dizendo? Quanto tempo leva para o pecador, meu cônjuge, ficar no ponto, a ponto de eu não ter que perdoar ele mais? Ad eterno. Desse lado de cá do céu, óbvio, né? Tá claro isso? Então esse é o segredo. O Evangelho modela para nós como nos relacionamos. Mas mais do que isso, o Evangelho nos dá o poder para nos relacionarmos. E é o capítulo 2. O poder para o casamento. Alguma pergunta sobre a primeira parte? Porque eu acho que agora sim eu consegui amarrar o capítulo 1 depois de tantas estatísticas e que eu confesso que fiquei chocado. Falei, fiz uma besteira. Por que eu fui escolher esse livro? Será que o Keller vai nessa linha? E ufa, não. Capítulo 2, para mim, já valeu o livro. Então, é exatamente isso aqui. É a partir da página 56 até a página 61. E óbvio, não vamos dizer que tudo está ruim no capítulo. Ele traça uma história sociológica do casamento, do que um homem, do que era um casamento. Você se lembra? A gente falou disso. Um casamento, na antiguidade, para o homem, era uma maneira de civilizar o homem. E tudo que os homens hoje não querem é ser civilizados. Ou seja, quer viver com uma vida para ter sexo com quem tiver vontade, a hora que quiser, do jeito que quiser, não tem rotina, faz sua própria agenda, é uma pessoa totalmente descontrolada. É isso que o jovem contemporâneo quer. Liberdade para andar ao redor de vulcões, ao redor do mundo, e o vulcão vai e te engole, aí a culpa é do governo que não faz traslado, entendeu? O mundo é assim. O casamento ele vem e te civiliza, te adestra, no melhor sentido. Ensina que tem que ter horário para dormir, horário para acordar, e assim por diante, né? Você não pode mais pensar só em você, você não pode mais comprar coisas só para você, você não pode mais pensar em investir só em você. O casamento te torna generoso, porque você pensa no outro, nos outros, sobretudo quando começa a vir filhos. Meu povo, é caro ter filho. Eu fiz as contas. Da Isabela eu não tive coragem de fazer, mas do Samuel eu fiz na época as contas. Só de vacina ele já me deve R$ 5.000. Naquela época. Só de vacina. Fora as latas de leite NAN. Vai fazendo as contas. Pergunta o Alailson para você ver. O preço de um filho. Primeiro mês, ia ficar sem vacina hoje. Então, é isso que o casamento ensina. Você não vai ter dinheiro para comprar o whey que você queria comprar. Você vai comprar o whey barato, Pedro. É assim. Não, mas eu trabalho muito. Você trabalha muito, vai chegar sem energia em casa. Você tem que ter energia para sua mulher, para conversar, para ter uma boa noite de amor. Então não adianta você querer trabalhar muito para comprar o whey que você tanto sonha. Se você casou, come o whey furreba. O casamento faz a gente amadurecer, não é? Torna a gente mais generoso, paciencioso. O casamento é uma arma poderosa para produzir o fruto do Espírito. Mas vamos ao poder do casamento. O capítulo 1 basicamente nos mostrou o segredo. O segredo é: compreenda a mecânica do evangelho, pratique isso no casamento e o casamento dará certo. E a dinâmica é o modelo como Jesus nos acolhe, sabendo que nós somos horrivelmente pecadores, e nada disso impede que o amor dele continue sendo inabalável. Isso é maravilhoso. Quanto mais seu cônjuge perceber que você o ama, ele sabendo
que você sabe do pecado dele, e mesmo assim seu cônjuge sabe que seu amor não mudou, melhor vai ficando. Vai por mim. Hoje eu faço 27 anos de casado. Estou esperando um Pix. Eu estou aqui dando essa palestra. Hoje eu vou cobrar. Percebe? Quanto mais você conhece o pecado do seu cônjuge, e o seu cônjuge sabe que você sabe do pecado dele, e o seu amor continua inabalável, você está espelhando, esse é o modelo do Evangelho. Jesus não nos deixa de amar mais porque pecamos, não é verdade? É óbvio que a depender do pecado e da constância, você vai ter dado provas de que você nunca foi salvo. Isso não é desculpa para libertinagem. Mas a graça, ela é assim, ela é tão escandalosa, que a gente corre o risco de estar dando licença para a pessoa continuar pecando. E Paulo vai tratar disso em Romanos 6. Fala, não, 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 não. Vocês não entenderam a graça. Então, você entende o Evangelho e você busca viver esse modelo. Mas para viver o modelo do Evangelho, você precisa de poder. Qual é o poder para o casamento? Capítulo 2, página 63. O poder para você conseguir viver o modelo do Evangelho no casamento vem de se buscar encher o tanque. E eu acho que aqui Keller, pela linguagem que ele usa essa expressão encher o tanque, tanque vazio, algumas vezes. Ele deve estar fazendo alusão aos 5 linguagens do amor. Só que aqui ele vai na jugular, destruindo a tese dos 5 linguagens do amor. Porque ele vai falar assim, você não enche o tanque no outro, ou pelo outro. Você enche o tanque com o Espírito Santo de Deus. Então é sobre isso, o poder para o casamento. Se você olhar para... Abra sua Bíblia aí, se você tiver, vai ficar mais fácil para você enxergar. Em Efésios 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Mas a gente vai ler o 18. Mas o Keller aponta o seguinte: a declaração introdutória ao famoso parágrafo de Paulo sobre o casamento é Efésios 5, 21. Paulo começa a falar do casamento da seguinte maneira: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu não sei a Bíblia que você está lendo, mas, por exemplo, a maioria das Bíblias, essa aqui que eu estou usando é a NAA, ela separa o verso 21 do verso 20 por um título em negrito. O título é O Lar Cristão, Marido e Mulher. Isso aqui é bom porque nos ajuda a identificar o tema do capítulo ou do trecho. Mas isso faz você ser tentado a pensar que o verso 21 não tem nada a ver com o que foi dito logo antes. É como se você abrisse, vamos falar sobre casamento hoje, abre a sua Bíblia em Efésios 5, 21. E eu começasse assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido. Você já vai assustar de cara. Espera aí. Sujeitar, primeiro que é uma palavra horrível. Eu me sujeitar a alguém? Só que, se você ler direitinho, capítulo 5, do verso 18 até o 21, você vai descobrir que o que está no verso 21
é resultado do verso 18. No verso 18 de Efésios 5, Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí vem várias consequências disso. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros. Então, da mesma forma que falar entre vocês com música, cantar, louvar, dar sempre graças a Deus, da mesma forma que essas coisas são meio que consequência da vida cheia do Espírito, o se sujeitar uns aos outros também é. Então essa sujeição da esposa ao marido, e de algum modo do marido à esposa, não é uma obra que você faz na força de vontade. É fruto do Espírito. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu quero mostrar para vocês de que maneira o ministério do Espírito Santo ou o poder do Espírito Santo se mostra na vida marido e mulher. Quer descobrir se um casal é cheio do Espírito? Veja como marido e mulher, como filhos, capítulo 6 vai falar dos filhos, capítulo 6 ainda vai falar dos servos e dos senhores. Você quer ver se a pessoa é cheia mesmo do Espírito? Não é apenas olhar para ela e ver se ela fala com salmos, hinos e cânticos, não é para ver apenas se ela canta e louva, não é para ver apenas se ela dá sempre graças a Deus por tudo. Veja como ela se sujeita. Veja se há humildade nesse coração. Veja se o orgulho foi eliminado desse coração, a ponto de a mulher se submeter, porque o marido também faz um enorme sacrifício aqui, e a gente vai ver isso juntos. Que outro problema que a gente tem, fala assim, mulher, tá vendo? A mulher tem que sujeitar o marido. Olha como é que essa Bíblia é machista. Mas você leu direitinho o que fala que o marido tem que fazer? Nós vamos ver isso juntos, para você ver que parece que é bem mais difícil o que se requer do marido do que o que se requer da mulher. Mas eu queria que primeiro você visse esse todo. O versículo 21, eu estou na página agora 64 do Keller, capítulo 2, o poder para o casamento. O versículo 21, quando fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros, é a última frase de um trecho longo no qual Paulo descreve diversas características de uma pessoa cheia do Espírito. O último sinal desse preenchimento pelo Espírito está na frase final do verso 21. Porque o que é sujeição a alguém, senão a renúncia ao orgulho, renúncia à obstinação, que faz você servir a outra pessoa com humildade. Você quer coisa mais humilhante, dependendo da perspectiva que você vai olhar, do que limpar fezes de alguém? Mas não é isso que mãe e pai faz de filhos? Não é isso? E como que mãe e pai fazem isso? Com uma atitude de total renúncia. Com uma atitude de total
assassinato do orgulho, não é? Se alguém urinasse na sua cara, você ficaria ofendidíssimo, pois o Samuel bebê já urinou na cara da Cris. Aconteceu dela abrir a fralda e pshum. O que é isso? Sério, percebe? Ah, mas é meu filho. Tudo bem, mas não deixa de ser xixi, não deixa de ser cocô. Isso é uma atitude de total renúncia ao orgulho e à obstinação que faz você servir o filho a tal ponto, com humildade, que você limpa as fezes dele, banha ele, cuida dele. Não é isso? Então, partindo dessa submissão que se dá pelo poder do Espírito, no verso 21, Paulo vai falar dos deveres de esposas e maridos. E tudo que ele vai dizer a seguir a respeito do casamento parte do pressuposto de que as partes envolvidas estão cheias do Espírito, ou pelo Espírito. Tudo que se vai requerer da esposa é resultado de ela estar buscando ser cheia pelo Espírito. Tudo que se vai requerer do marido é resultado do que ele está buscando sendo cheio do Espírito. Tudo que se vai requerer do filho, do patrão, do empregado e assim por diante. Porque o capítulo 5, a partir do verso 19, até o capítulo 6, quando vai entrar ali na armadura de Deus, as batalhas espirituais, é Paulo dando exemplos concretos do que é uma esposa cheia do Espírito. Ela se sujeita ao marido. O que é um marido cheio do Espírito? Ele age como Paulo diz que ele tem que agir. O que é um filho cheio do Espírito? Ele age. Então, nada do que está sendo requerido aqui é algo que você vai fazer na própria força. Você não tem poder para isso. Você pode até ter força, mas não vai muito longe. Você vai precisar do poder do Espírito para você continuar. Então, somente ao aprender a servir a outros pelo poder do Espírito Santo é que você terá poder para encarar os desafios do casamento. Então aqui fica uma primeira enorme lição para nós. Acima de qualquer coisa, o que você tem de estar buscando é ser cheio do Espírito. Para você ser um bom amigo, para você ser um bom namorado, para você ser um bom marido, é ser cheio do Espírito Santo. O primeiro texto do Novo Testamento a tratar em detalhes da obra do Espírito é o Evangelho de João. Jesus é quem começa a falar sobre a obra do Espírito, o primeiro a falar. Capítulo 14 de João, ele vai dizer o seguinte: o Espírito que eu vou enviar, o Consolador, vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, uma vida cheia do Espírito, ela vai sim desfrutar de paz interior, a ponto de cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Ela vai desfrutar de paz e alegria, a ponto de ela louvar ao Senhor e tudo mais. Mas uma vida cheia do Espírito Santo também conhecerá a verdade, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos lembra a verdade. Ele nos mostra Jesus, ele nos ilumina a Bíblia a tal ponto que a gente lê e a gente vê Jesus e se encanta com Jesus. O Espírito me glorificará, diz Jesus em João 16,14, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. O Espírito anuncia a nós quem é Jesus. E na medida em que você se encanta com Ele, você consegue se dar em amor. E isso é impressionante, porque a última coisa
que a gente procura fazer quando a gente conhece alguém, começa a namorar, é buscar se encantar com Jesus, porque a gente fica tão consumido e tão consumida com o outro que nem sobra tempo para Jesus. E ali é o grande desastre. Porque, e ele vai dizer isso daqui a pouco, o seu tanque, ele se enche, você se enche do Espírito na medida em que você se encanta com Jesus. E quanto mais cheio do Espírito, mais você se encantará com Ele. É um negócio que se retroalimenta. O Espírito te revela Jesus, você se encanta com Ele, quanto mais encantado com Ele, mais cheio dele, mais cheio do Espírito, e ao mesmo tempo, sem o Espírito, você não tem lentes para enxergar Jesus. Por isso que isso é tão importante para nós. O ministério do Espírito Santo consiste em tomar verdades acerca de Jesus e torná-las claras em nossa mente e reais no nosso coração. Tão reais, essas realidades, essas verdades sobre Jesus, elas são tão reais no nosso coração que nos consolam e nos dão poder para sermos transformados até o cerne do nosso ser. Vocês já me viram usar essa ilustração inúmeras vezes, provavelmente. Mas eu não posso deixar de usá-la, porque se você entender isso, você vai entender o que eu estou dizendo. A criança, quando assiste os desenhos ou os filmes da Marvel, ou o jovem, quando assiste, sai encantado do cinema ou do programa. Não é verdade? Por quê? Porque o herói, a heroína, foi pintado de tal modo maravilhoso pelas telas diante dos seus olhos, que você sai de lá em êxtase por aquele personagem. Você quer ser ele. Não é assim? Você quer se vestir como ele. A criança põe a camiseta e não deixa lavar. Não, eu vou dormir com essa camiseta do Batman. Eu sou o Batman. Por quê? Porque o desenho encanta. É disso que nós estamos falando. Você tem que procurar ler a Bíblia de tal modo que o Espírito vai pintando diante dos seus olhos acerca de Deus e de Cristo principalmente, te encanta de tal modo que você quer agir não como Batman, não como super-homem. Você quer agir como Jesus. Porque ele é tão encantador. Então não se iluda não, é uma experiência religiosa quando você assiste um filme da DC Comics ou da Marvel. É uma experiência religiosa. Você está sendo apresentado a um herói tão encantador que você quer ter a caneca com o nome dele, a camiseta dele. Você quer ser como ele, você quer ser da tribo dele, você quer ser identificado com ele, com Tony Stark, enfim. Escolha seu herói. Não é assim, gente? Então, não é difícil você entender o que eu estou tentando dizer quando eu falo que o ministério do Espírito Santo, eu não, Jesus disse, é jogar luz sobre Jesus. O Espírito joga luz na Bíblia para nós de tal modo que quando a gente lê, a gente aprende sobre o caráter desse Jesus, sobre a pessoa desse Jesus, a maneira como ele falava, a maneira como ele recebia as pessoas, a maneira como ele era paciente, a maneira como ele era longânimo, como ele falava a verdade. Você quer ser igual a ele, você quer falar igual a ele. Não é assim como a criança quer sair pulando nos cipós da mata depois que ela assiste o filme do Tarzan. Você quer ser como Jesus. Então, ser cheio do Espírito, portanto, significa ter uma vida de alegria, por vezes tranquila, por vezes intensa. As verdades a respeito da glória de Deus e da obra salvadora realizada por Jesus não apenas são aceitas pela mente, mas também criam música interior. Efésios 5:19.
e uma satisfação interior da alma, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos. E uma vez que os temas desses cânticos não são as circunstâncias da vida, mas quem Cristo é, uma vez que os temas dos nossos cânticos é a verdade e a graça de Jesus, que não estão sujeitas à mudança, essa música interior, ela não se enfraquece em tempos de dificuldade. Logo depois de falar da vida cheia do Espírito, Paulo se volta para o casamento e mostra a ligação estreita entre união conjugal e a vida no Espírito. Eu vou parar por aqui, porque já deu 45 minutos de exposição. E eu quero tentar conversar um pouco. Porque a partir desse parágrafo da página 66, o que o Timothy Keller vai fazer, ele vai pegar todos esses conceitos que eu tentei desembrulhar aqui para vocês e vai fazer uma ligação estreita entre essa vida cheia do Espírito e a união conjugal. Como é que é isso na prática? Ele vai tratar disso. Mas o que eu quero que você entenda agora, a coisa mais importante da vida é você buscar esse enchimento do Espírito. Você não vai ter sucesso em nenhuma amizade. E eu me adianto para dizer por quê. Keller vai dizer o seguinte: se você entra num relacionamento buscando receber do outro para preencher você, você vai dar de cara com um buraco negro. Porque adivinha, o outro também é pecador. E o outro não vai ter para te dar aquilo que só o Senhor Deus em Cristo pode te dar. E as chances são de que, da mesma forma que você está entrando num relacionamento para sugar do outro aquilo que você sente faltar em você, o outro também vai estar entrando com a mesma intenção. As chances são enormes de que seja sempre assim. E aí o Keller diz o seguinte: quando dois vácuos se encontram, você tem um vácuo ainda maior. E o máximo que você vai ter é um barulho de sucção. Os dois estão sendo sugados para um buraco negro. Então, numa amizade, num noivado, num casamento, num namoro, o que você tem que trazer para isso é a sua vida no Espírito. Porque ainda que o outro não te dê o que você tanto deseja ter dele, e ainda que ele tentasse te dar, ele nunca te daria o suficiente. Mas se você tem em Cristo e tem de Cristo, se o outro te der ou não, não vai te abalar tanto, porque seu tanque já está cheio. Está claro isso? Então, a primeira grande tarefa nossa é buscar o poder do Espírito para o casamento. E o poder do Espírito para o casamento é buscar esse enchimento constante. E como é que a gente busca esse enchimento constante? Pela palavra de Deus. Maratonando na Bíblia, fazer da Bíblia seu Netflix, de verdade. Maratonando ali, vendo as histórias, lendo as histórias, tentando entender, tentando fazer aquilo encantar seu coração, te mostrar quem é Cristo. Vamos olhar para Jesus. Pensa na vida de Jesus. Ele é um modelo de homem, certo? Ele é um modelo de masculinidade. Jesus demonstrava vulnerabilidade? Me dá um exemplo. No Getsemane, Jesus chorou. No Getsemane, ele abre mesmo as suas feridas, suas vulnerabilidades. Minha alma está angustiada até a morte. Lá da cruz, ele grita para o mundo inteiro: eu sinto
que o meu Deus me desamparou. Jesus, em João 13, ele se veste de toalha e avental, de bacia, e vai lavar o pé dos discípulos, os pés deles. O que eu quero dizer é o seguinte, Paulo: em momento algum, ninguém jamais teve dúvida de que Jesus é o líder. Mas um líder que chora, um líder que serve, um líder que abre as dores e as feridas, um líder que também sabia prover, ele provia. Não provia? O pão, o peixe, água em vinho. Ele sabia equilibrar todas as coisas. Eu acho que esse é o ponto. Porque não é nem tanto o homem ser choramingão. Tem uma maneira de você mostrar fragilidade e uma maneira de você murmurar fraqueza. Percebe? Tem uma maneira de você dizer: eu estou fraco. Tem uma maneira de você chorar com dignidade. E tem uma maneira de você chorar como um bebê manhoso. Então, eu acho que é saber encontrar isso. Eu também vim de um contexto. Eu vi meu pai chorar uma vez. E levei o maior susto. Papai chora. E eu escutava ele dizer: homem não chora, menino. Para com isso. Então, quando eu tive pânico, eu estava fraco. A Cris me lembrou que meus filhos também precisavam ver o pai deles fraco, como que o pai deles fraco enfrenta crises. Então, tem maneira de você ser fraco sem que a sua liderança como homem no lar jamais seja questionada. Ele está ferido, ele está fraco, mas a gente sabe que ele é o cabeça. Tem como. Agora, vai depender de cada circunstância, vai depender de cada pessoa. Nesse momento é bom você ter um bom amigo espiritual que te ajude a peneirar para saber se você está sendo melancólico demais ou não. Se já está num ponto de depressão, porque pode chegar nesse ponto, chegou num ponto de uma depressão que já está tão aguda que dificilmente você vai sair dela só com um conselho. De repente você vai precisar de alguma medicação. Entende? E não há problema algum, e se for este o caso, depois de um bom diagnóstico médico, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é o que meu pai fez. Eu comecei o domingo à noite o sermão dizendo o que meu pai fez. Meu pai se endividou tanto, e ao que tudo indica, com rolo com mulherada, com cachaça, ou talvez querendo dar para a família mais do que ele conseguia dar. Enfim, ele se endividou a tal ponto que ele resolveu fugir de casa e deixou uma carta escrita. Então isso tem nome, isso se chama covardia. O que teria sido uma atitude nobre de um homem? Chega num ponto de dívida, porque isso é comum, certo? É comum um homem adquirir dívida a tal ponto que ou ele está pensando em suicidar ou fugir. Qualquer uma das duas alternativas seria covardia. Qual é uma atitude nobre? Aí você pode pensar, mas a atitude nobre, depois que você arrebentou com o orçamento, está devendo tudo, só não deve a alma para o diabo, porque Jesus já te salvou. Como é que você sai de maneira nobre? Chama as partes envolvidas, chama a esposa, se for o caso, os filhos, e diga: eu perdi o controle. Eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso da misericórdia de vocês. Entende? Tem maneiras e maneiras. E de repente ali pode pela primeira vez nascer amor de verdade nessa família. Porque
porque até então parece que era tudo uma fachada, porque você foi dividando, 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 dividando. Mas aí você foi vulnerável, você foi franco, né? Tá claro, eu acho que eh, vai ser muito importante na caminhada cristã você ter amigos, homens espirituais, para você ter liberdade de abrir o coração às questões práticas mesmo. E me ajuda a entender se eu estou sendo manhoso ou se é só um momento de fragilidade minha. E deixa seu amigo falar, exponha. Isso é muito importante, certo?